Vamos lá então. Bom, para a gente entender uma sinapse a química e elétrica, mas eu vou especificamente mais a sinapse química, nós temos que analisar, existe uma anatomia da terminação do neurônio que é responsável por transmitir o impulso nervoso, né? Qual é a característica dessa terminação pré-sináptica? Eu tenho que lembrar que uma célula neuronal ela pode estar em estado de repouso, ela pode estar em estado ela pode estar, ou seja, ela está polarizada. Ela pode estar em estado de potencial de ação, que ela está despolarizada, ou ela pode ainda voltar ao estágio de repouso, né? Ela vai voltar no estado de repolarização. Ela vai repolarizar. Então, eu vou dar o exemplo aqui inicialmente de quais as estruturas que tem dentro dessa terminação e depois eu vou explicar lá para frente qual é a característica dessas estruturas quando a célula está em repouso e quando ela está em transmissão de impulso nervoso. Com a terminação pré-sináptica, ela tem uma forma de botão, por isso também ela pode ser chamada de botão pré-sináptico, né? Então, essa terminação pré-sináptica ou botão pré-sináptico, ela contém no seu interior um conjunto de vesículas contendo neurotransmissores. Então, dependendo do tipo de neurônio, eu vou ter um determinado tipo de neurotransmissor. E essas vesículas, elas são envelopadas, ou seja, elas são fechadas. Elas são todas elas fechadas. Então, aí quando eu for explicar a transmissão, elas vão ter que se abrir, mas inicialmente eu tenho que lembrar que dentro da terminação pré, eu tenho uma grande quantidade de vesículas contendo neurotransmissores no seu interior. Nessa terminação tem muitas mitocôndrias, mitocôndrias são importantes porque a transmissão há um gasto de energia, e percebam que no final, nas extremidades dessas terminações, existe a presença de proteínas de ancoragem, né? Ou proteínas de conjugação. Essas proteínas são importantes para receber o neurotransmissor e liberar esse neurotransmissor para a fenda sináptica. Então, ele tem esse papel importante. Outra característica que nós observamos no botão pré-sináptico foi uma grande quantidade de canais iônicos de cálcio, né? Esses canais iônicos de cálcio são canais por voltagem, ou seja, eles se abrem a partir de um estímulo elétrico. A gente sabe que esse estímulo elétrico ele só acontece quando a célula neuronal encontra-se em estado de despolarização. Então, ou seja, de forma bem simples, nós temos que imaginar que dentro desse botão nós temos predominantemente uma grande quantidade de neurotransmissores envelopados por cápsula, proteínas de ancoragem chamadas de proteínas de conjugação. O papel dela é receber esse neurotransmissor envelopado, abrir e liberar ele para a fenda sináptica, e uma baixa concentração de cálcio no seu interior. Lógico, aí eu estou falando para vocês quando a célula está em repouso, mas como eu não vou dar esse detalhe, lá na frente, no próximo slide, eu vou explicar melhor característica antes da célula entrar em estado de transmissão sináptica e quando ela está em estado de transmissão sináptica. Então, o objetivo aqui é só mostrar o que é a terminação pré-sináptica. Então, entre a terminação pré-sináptica e a terminação pós-sináptica, nós temos um espaço, certo? Aí eu estou considerando uma sinapse química, que é a chamada de fenda sináptica. Então, a fenda sináptica é um espaço milimétrico em que permite separar a terminação pré da terminação pós-sináptica. Então, esse é um espaço importante em relação à sinapse química. E lógico que, sequencialmente, a fenda sináptica, nós temos a terminação pós-sináptica. A terminação pós-sináptica, conforme eu falei, ela pode ser um neurônio, ela pode ser uma célula muscular, ou ela pode ser uma glândula. A terminação pós-sináptica é aquela que vai receber o impulso nervoso, aquela que vai receber a transmissão do impulso nervoso. Então, só para a gente lembrar, a região anatômica de uma sinapse, ela acontece da química.
Também quanto à elétrica, só que na elétrica ela tem a junção do tipo gap que elimina a fenda sináptica. Nós vamos pensar na química. Nós temos a terminação pré-sináptica, que é a região distal do neurônio. Nós temos a fenda sináptica, que é um espaço localizado entre a terminação pré e a terminação pós. E nós temos a terminação pós-sináptica, que é a região que vai receber o impulso nervoso. E aí, sim, conforme eu falei anteriormente, eu vou explicar um evento de uma sinapse química de uma forma geral. Lembrando que eu não vou especificar aqui que essa terminação pós-sináptica é um neurônio, ou é uma glândula, ou é um músculo. Bom, quando a célula neuronal está em repouso, qual é a característica da terminação pré-sináptica? As vesículas contendo neurotransmissores estão fechadas, cheias de neurotransmissores, certo? Há uma baixa concentração de cálcio no citosol, lá na terminação, ou seja, a concentração de cálcio no interior da terminação pré-sináptica ela é baixa, porém ela é muito alta do lado de fora. Então, uma diferenciação, muito cálcio do lado de fora e pouco cálcio do lado de dentro, certo? E as terminações pré-sinápticas, as vesículas pré-sinápticas, elas não estão unidas às proteínas de ancoragem. Elas estão separadas dessas proteínas de ancoragem, ou as proteínas de conjugação. Elas não estão ligadas a ela. Então, isso quando a célula neuronal está em repouso. Mas, essa célula entrou em estado de potencial de ação, ou seja, ela está em estado de despolarização. Percebe que eu tenho uma sequência lá de números. Então, a primeira diz lá, o potencial de ação ou o processo de despolarização chega ao terminal axônio, lá na terminação pré-sináptica. O que acontece? Os canais de cálcio dependentes por voltagem, eles se abrem. Ao se abrirem, há uma grande entrada de cálcio para o interior do botão pré-sináptico ou da terminação pré-sináptica. E aí a grande entrada desse cálcio no citosol faz com que esse cálcio direcione as vesículas contendo neurotransmissores para os sítios de ligação. Quando isso acontece, esses sítios de ligação, eles na realidade, eles se rompem e ao se romperem, esses mesmos sítios de ligação por um processo chamado de exocitose, libera esses neurotransmissores, vão liberar esses neurotransmissores na fenda sináptica. Então, há uma liberação desses neurotransmissores na fenda sináptica. Bom, e o que acontece? Quando esse neurotransmissor ele é liberado na fenda sináptica, ele vai se ligar a um receptor específico. Então, existe um receptor específico na membrana da célula pós-sináptica que vai se unir a esse neurotransmissor. Então, quando isso acontece, nós temos uma transmissão sináptica química. Não posso esquecer, a transmissão sináptica química só acontece quando o neurotransmissor se liga ao receptor da célula que contém o receptor. Então, somente isso eu posso definir que acontece uma sinapse. Então, eu vou recordar o evento. Primeiro, a célula neuronal ela entra em estado de despolarização. Esse estado chega na terminação pré-sináptica. Há uma abertura por voltagem dos canais iônicos de cálcio, um grande influxo de cálcio para dentro dessas terminações, e esse cálcio ele direciona as vesículas contendo neurotransmissores para as proteínas de ancoragem ou conjugação. Quando essas proteínas se ligam, essas vesículas se abrem, e ao se abrirem, por um processo de exocitose, as proteínas de ancoragem ou conjugação liberam esses neurotransmissores na fenda sináptica. Uma vez na fenda sináptica, esses neurotransmissores vão se unir, vão se ligar aos receptores da membrana pós
sináptica. Por isso que eu vou falar especificamente quais são os neurotransmissores, porque para cada neurotransmissor eu tenho um tipo de receptor. O que acontece com a célula pós-sináptica vai depender se ela é um neurônio, se ela é um músculo ou se ela é uma glândula. E aí não é o meu detalhe agora por enquanto. E a gente tem uma coisa interessante, é que os neurotransmissores, quando são lançados na fenda sináptica, é quando nem todos eles conseguem se ligar aos receptores de membrana. Nosso corpo é tão inteligente que existem proteínas específicas que são capazes de quebrar esse neurotransmissor e permitir que ele seja reaproveitado pela célula neuronal, por um processo de endocitose. Então, vou lembrar, o que é recaptação de neurotransmissores? Quando os neurotransmissores são lançados na fenda sináptica e eles não são absorvidos, eles não se ligam ao receptor, existem proteínas importantes que têm esse papel de conseguir quebrar esses neurotransmissores e permitir que ele seja novamente reabsorvido pelo neurônio. Não em forma de neurotransmissor, mas em uma forma de neurotransmissor separado. E essa forma de captação é chamada de endocitose, certo? Então esse é um mecanismo inteligente de recaptação de neurotransmissores executado pelas células neuronais.